Olá, boa noite. Meu nome é André Felipe, eu sou aluno do CIT e vou estar falando aqui do meu projeto de startup que se chama BusMap Sem Ônibus na Hora Certa. Vamos percorrer esse sumário, vamos falar sobre o time, o problema, a solução, caso de sucesso e conclusão a respeito do... No problema vamos enfatizar qual foi o problema que levou à criação da startup. Na solução, vamos ver qual foi a melhor, a mais eficiente solução que nós podemos encontrar. Vamos falar sobre um caso de sucesso, que já tem uma empresa parecida no ramo, e vamos falar da conclusão. O time é composto por mim apenas, sou estudante de bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aluno do segundo semestre. Pois bem, vamos entrar no assunto do problema. Nós que somos usuários de transporte público, nós nos deparamos ao longo do nosso dia a dia com uma situação de que nós não sabemos exatamente a hora que o ônibus vai passar no ponto desejado. Milhões de pessoas têm o transporte público como meio de mobilidade urbana. Pessoas ficam paradas, chegam atrasados em seus destinos e ficam correndo contra o tempo, tudo porque não sabem a hora exata que o ônibus vai passar no ponto desejado. Para isso ser tão real, teve uma matéria do jornal Folha de São Paulo: tempo de espera lidera queixas de usuário de ônibus em São Paulo. Aqui mostra um levantamento de quantas pessoas, mais ou menos, por ano utilizam o transporte público. Só na cidade de São Paulo são 19 milhões, em média, de pessoas, de passageiros que pagam somente a passagem integral. Quais são os problemas? O que faz com que o ônibus possa atrasar para o destino? Um dos grandes problemas é o trânsito. As grandes metrópoles do Brasil, eles têm congestionamentos longos e demorados, fazem com que isso atrase um percurso de ônibus. Outro problema também pode ser a mudança de percurso, devido a um protesto numa determinada via, a manutenção da determinada via, e tudo isso você esperando na parada de ônibus, sem saber, sem informação nenhuma, se o ônibus vai passar logo ou se o ônibus sequer vai passar. Defeitos nos ônibus também pode acontecer, de os ônibus darem algum problema, algum defeito, ficarem parados nas vias e assim demorar mais quando chegar no seu ponto desejado. E o pior de tudo é a superlotação, que, como todos nós sabemos, pode acontecer de o ônibus superlotado não parar no seu ponto desejado por não ter mais espaço no ônibus. Os dados constam de um levantamento sobre o transporte público encomendado pela Federação Nacional de Indústria, indicam que, diariamente, 1/4 dos brasileiros, ou seja, 25%, vai de ônibus para o transporte ou para as escolas. Qual é a solução para esse problema? O BusMap, ser um ônibus na hora certa. Como funciona? Cada ônibus tem um chip de localização que envia a mensagem a um satélite e mostra a localização exata do ônibus. O app indica a localização desejada, ou seja, o app vai pegar essa localização e vai fornecer ao usuário. Informa o tempo estimado para o ponto desejado. O app também informa a situação de trânsito e a quantidade de passageiros que pesquisam o ônibus. Sugere rotas alternativas e outros ônibus para o seu destino. Ou seja, se aquele ônibus que você desejou não estiver no local, você pode pegar a sugestão do aplicativo. O app também não consome os dados do cliente, isso é uma grande vantagem. Soluções. Os benefícios, por exemplo, sem perda de tempo, sem estresse, maior comodidade na mobilidade humana, melhor distribuição dos ônibus pelas empresas de transporte público, interatividade entre usuários e usuários e empresa. Um caso de sucesso é a Movit. Essa empresa já está atuando aqui no Brasil, inclusive. A Movit, ela recebeu 50 milhões e quer ampliar triplicar as suas cidades no Brasil. Atualmente ela só está em São Paulo.
A conclusão é, a Busmap traz aos usuários de transporte de ônibus um grande benefício de não perder tempo nem espera de ônibus, portanto, usuários mais satisfeitos, menos estressados.